Bom dia, turma do sexto ano. Aqui é o professor Vitor de História. Nós vamos estar concluindo o capítulo 8, os reinos africanos. Essa é a parte 2 desse conteúdo, nas páginas 151 até a página 153. Certo, turma? Então vamos lá. Vamos entender então algumas divisões que ocorreram nos reinos africanos que estavam localizados às margens do rio Nilo, certo? Então o reino de Kush, ele ficava localizado nessa região. E como nós já tínhamos salientado, nós reforçamos, a história da África ela não começa com a escravidão moderna, certo? Ela é bem mais antiga que isso. Nos atuais países do Sudão e Sudão do Sul, justamente no encontro, na confluência dos rios Nilo e Atbara, ficava a antiga Núbia, certo? Essa localidade ela era muito povoada, certo? Bem povoada mesmo, devido justamente às suas terras que eram próprias para ser utilizadas na agricultura. E não era somente por isso também. Havia lá diversos tipos de metais que eram utilizados para diversas atividades, como o ouro, o cobre, o estanho, inclusive que era utilizado para a fabricação do bronze. Essa área ela, ela foi ocupada no início do antigo Império Egípcio, para você ter uma ideia então como ela é antiga, os reinos que se estabeleceram ali. E com a chegada do Médio Império Egípcio, as relações com a Núbia ficaram complicadas, porque os egípcios eles passaram a dominar essa região da Núbia e passaram a administrar, os faraós passaram a ser administradores dessas regiões. Então, a Núbia passou a ser dividida em duas partes, sendo que do Alto Nilo até a primeira catarata, que é como eles dividem lá geograficamente as regiões, ficou conhecido como Vavat, e da segunda catarata até a quarta catarata ficou conhecido como Kush. E o reino de Kush justamente foi os que nunca se subordinaram completamente ao Egito. Apesar que a presença dos egípcios era forte nessa região, eles sempre estavam ali promovendo revoltas, promovendo rebeliões. Eles nunca se submeteram completamente aos egípcios. E na história do reino dos Kush, existe o período chamado período Napata. Justamente ele ocorreu com a invasão dos Hicsos ao Egito. Eles aproveitaram que a dinastia que estava reinando sobre o Egito não era egípcia. Os Hicsos eram povos asiáticos e eles se aproveitaram dessa instabilidade de poder que estava ocorrendo no Egito e tomaram um poder e fundaram uma dinastia própria. E a capital foi movida para a cidade de Núbia chamada de Napata. E Pi se autoproclamou faraó. Então esse reino ele só tem fim com a invasão assíria de Assurbanipal em 663 a.C., certo? E quando os assírios invadem, então chega ao fim a parte lá do reino, né, Napata. Só que inicia-se uma nova fase desse reino, a fase do reino Meroé, certo? As diversas invasões que essas regiões sofreram, né, egípcia, dos assírios, dos persas, obrigaram eles mudarem a capital, Napata, para Meroé, que ficava situada na sexta catarata do rio Nilo. Então, enquanto Napata ficava entre a segunda e a quarta catarata, Meroé ficava situada depois da sexta catarata do rio Nilo, que além dessa região oferecer uma vantagem estratégica, Meroé também oferecia acessos a recursos econômicos com maior facilidade, certo? A cultura, né, ela ficou conhecida como meroítica, era herdeira dos faraós cuxitas, certo? E ficou conhecida pelo seu nome grego, que até hoje nós conhecemos, que é a Etiópia, certo? Então até hoje existe um país no sul do Egito que é chamado de Etiópia e apresentava basicamente duas características que se repetiram em diversos outros reinos africanos. A primeira era que o rei ele não era escolhido pela sua linhagem, não era uma escolha hereditária, tipo, o filho do rei será rei quando ele morrer. Não, nesses reinos africanos as coisas não funcionavam assim. Não havia a escolha hereditária do próximo rei. Segundo o historiador grego Heródoto,
Essa escolha era feita na base da estatura e da força do candidato e podia sim incluir mulheres nessa disputa pelo trono, né, nesse reino da Etiópia. A segunda característica era a associação da saúde do rei com a saúde do reino. Por exemplo, se o reino estivesse indo mal, se houvesse uma seca no reino, eles diziam que era culpa do rei que não estava bem, a saúde dele estava mal, e eles substituíam o rei, certo? Quanto ao comércio dessa região, era de fato forte, porque eles eram herdeiros, né, dos egípcios na questão da prática da agricultura. E a localização geográfica era uma localização de confluência, de encontro de diversos povos. Então, esses povos se encontrando naquela região, viajando de uma parte para outra, viajando da África Central até o Egito, viajando do Egito até a África Central, até o sul da África, eles passavam por essa região. A localização com a prática da agricultura e com o excedente da produção, ou seja, com aquilo que sobrava, com aquilo que era além do que eles precisavam, fortaleceram a atividade comercial. Eles eram exímios comerciantes nessa região também. Outra herança dos egípcios, além, né, da cultura dos faraós cuxitas, além do comércio, além da prática da agricultura, eram os funerais, que como os egípcios, os cuxitas, eles sepultavam os seus monarcas em pirâmides. Só que essas pirâmides lá no reino de Meroé, né, no reino da Etiópia, essas pirâmides elas eram menores que a do Egito, porém elas eram bem mais pontiagudas, certo? Então, eram essas as características desses reinos e algumas heranças vocês vão observar que foram influências realmente do Império Egípcio que comandava aquela região nesse período. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. A atividade eu vou estar mandando para vocês por áudio. Boa sorte na resolução. Tenham um bom dia.